Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 2 de maio de 2022, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Celebramos também a memória hoje de Santo Atanásio. Estamos no mês de Maria, um mês muito especial, em que recordamos a mãe de Jesus e a nossa mãe. Hoje o Evangelho é de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Vamos então ouvir essa passagem do Evangelho e meditá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de Jesus ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui num texto que dá continuidade ao que nós já meditamos na sexta e no sábado passados. Na sexta-feira, meditamos a multiplicação dos pães, e no sábado, Jesus que vai até os discípulos andando sobre o mar. Hoje, nós então estamos diante da cena em que a multidão olhou, não viu mais Jesus naquele lugar onde se multiplicou os pães. Viu que ele não tinha entrado na barca, começaram a procurar. E então atravessaram o mar, foram para o outro lado e acharam Jesus. Mas perderam uma grande oportunidade, porque eles foram até Jesus, procuraram Jesus, mas os interesses que tinham no coração eram diferentes dos de Jesus. Eles não estavam procurando Jesus pelo motivo certo. Há quem busque Jesus por vários motivos, com várias intenções, mas nem sempre com aquela que Deus quer, com aquela que realmente trará a felicidade e a realização. Ainda hoje,
Algumas vezes nós que já caminhamos um pouco, mas a maioria das pessoas ainda hoje vão até Jesus com muitos interesses e muitas vezes buscando solução fácil. Quantas vezes esta solução fácil que buscam em Jesus não é resolvida e então a pessoa desiste, a pessoa deixa de crer e de seguir Jesus. Mas ainda hoje também existem pessoas, existem religiões pregando apenas que devemos buscar Jesus para solucionar os problemas da nossa vida. E quantas pessoas se frustram porque ao buscar Jesus não se obtém do jeito que quer a resposta e a solução para os problemas imediatos. O horizonte que Jesus quer é para além desse imediatismo, dessa resolver as necessidades cotidianas. Não que ele não queira e não faça isso também. Muitas vezes Deus nos dá dons e graças relacionados às necessidades cotidianas. Mas além do mais, Jesus nos quer dar a salvação e a vida. Aliás, sobre isso, tem muita gente que diz assim: eu rezo, eu peço a Deus, mas Ele não me atende. Presta atenção no que você está rezando e está pedindo. Será que você não está só pedindo coisas materiais, só solução prática, fácil, só resolver os seus imediatismos? Às vezes nós pedimos tanto soluções de problemas, mas pouco pedimos pela nossa salvação, pela nossa conversão, pela nossa transformação, pela nossa reintegração à vida humana com uma qualidade maior. Ou seja, nós pedimos coisas, situações, soluções, mas pouco pedimos para a nossa salvação. Então precisamos procurar Jesus não para resolver nossos problemas imediatos, somente para isso, mas precisamos procurar Jesus porque Ele é a razão da nossa vida. Tudo isso Jesus fez e está preparando para o grande discurso do pão da vida. Começa aqui justamente neste momento, quando Jesus chama a atenção deles. Vocês estão vindo atrás de mim, não foi porque vocês viram um sinal, mas é porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. E aí Jesus então vai oferecer o pão da vida. Precisamos procurar Jesus porque vimos os sinais, ou seja, pelo que aponta para o sentido maior da nossa vida, da nossa existência. Precisamos olhar para o doador do dom e não apenas para o dom, para aquilo que nós precisamos. Então, aquelas pessoas que foram até Jesus com aquele interesse desordenado vão perguntar diante da fala de Jesus: o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que eles tinham na cabeça é que então, se eu preciso de uma coisa de Deus, eu faço uma obra para Deus e Ele me devolve. Um pouco como algumas religiões ainda trabalham. Você faz uma oferenda para Deus e Ele vai te acumular de bênção. E Ele vai te dar a bênção. Você precisa disso, você faz uma oferenda disso. E a nossa relação com Deus não pode ser assim. Não que a gente não possa ser agradecido, não possa manifestar, e a nossa grande oferenda, acima de tudo, é o próprio Jesus, é a Eucaristia, o seu corpo e sangue oferecidos na cruz. Então, mas eles perguntam: o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus não é realizar a obra de Deus, mas é crer naquele que foi o enviado do Pai, ou seja, crer em Jesus. Já falamos aqui também, crer em Jesus não é só acreditar que Ele existe, mas é aderir a nossa vida a Ele. Eles continuam pensando que se obtém as graças e as bênçãos de Deus fazendo o que interessa a Deus. Jesus vai dizer: não é obra em si, é crer em Jesus, na sua obra, participar. Nós somos salvos não pelo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez para nós.
E o que Deus fez para nós? Nos deu Jesus. E em Jesus, então, que nós encontramos a salvação. Daí, esse texto de hoje nos convoca a estabelecer uma nova relação, um novo relacionamento com Jesus, que não pode ser de interesse, que não pode ser de busca de soluções imediatas. Claro, em muitos momentos e situações da vida, nós podemos colocar e apresentar a Jesus as necessidades mais urgentes, situações que nós precisamos resolver. Mas a nossa relação com Jesus não pode ser pautada somente pelo interesse de resolver as coisas. Ao contrário, devemos crer nele, participar da sua vida. Aproveito o finalzinho dessa reflexão para lembrá-lo. Não esqueça, se você está nos acompanhando no canal do YouTube, dá um joinha aí para que esse vídeo possa subir e aparecer para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ou se você pode pedir que outras pessoas também se inscrevam, faça isso. Você estará colaborando com a evangelização. Que Deus derrame muitas bênçãos na sua vida. E vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, você já sabe, o alongamento. Então, no momento que você se coloca na presença de Deus, invoca o Espírito Santo, pede a sua luz e a sua unção. Segundo momento, do aquecimento. Então, 3 pontos a partir da palavra de Deus. Que apelo essa palavra nos faz, qual a condição que ela nos apresenta e que advertência nos faz. O Evangelho de hoje nos faz um apelo. Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna. Que alimento é esse? É nosso Senhor Jesus. Ele mesmo vai dizer, eu sou o pão da vida. A condição que essa palavra nos coloca, a obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou. Ou seja, a condição é que nós precisamos crer em Jesus. Mas crer de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Não é apenas saber que Jesus existe. E a advertência, como Jesus fez aquelas pessoas que o procuravam por causa do milagre. Estais me procurando não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. A advertência é essa. Não podemos procurar Jesus só para solucionar as nossas necessidades. Ao contrário, devemos nos unir a Jesus. E agora o terceiro passo, o treinamento. Faça uma oração agradecendo ao Senhor, pedindo a sua força, a sua bênção e a sua luz. Senhor, hoje nós te pedimos sobretudo que nós possamos crer em Ti, porque sois o enviado do Pai, porque viestes a este mundo para nos resgatar do pecado e da morte, porque nos ensinastes o mandamento do amor. Que eu creia em Ti, Senhor, e eu possa responder ao chamado que me fazes para amar e para servir. Dai-me, Senhor, uma fé firme, uma fé para crer verdadeiramente em Ti, para me abandonar nas Tuas mãos e para que eu seja também um instrumento da Tua obra neste mundo. Que os meus interesses, Senhor, para Ti, não sejam interesses pessoais, não sejam coisas apenas de solução fácil, mas que eu creia em Ti, que eu espere em Ti, que eu ama a Ti. Dá-me, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, da Tua luz e desta graça, dessa fé viva e verdadeira. Fica comigo, Senhor. Alimenta-me com Teu pão, o pão verdadeiro, e encha-me de coragem e de esperança. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.